Olá! Formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2006, ela é jornalista e empreendedora. Fundadora do Trulli, startup voltada a resolver questões do dia a dia, com a ajuda de um especialista, ela criou sua primeira empresa logo depois da graduação, sendo uma das pioneiras na área do e-commerce de calçados no Brasil. Procurando expandir seus conhecimentos de negócio, fez pós-graduação em design e cursos de marketing e psicologia empresarial. Segundo ela, o negócio só cresce com muita dedicação e adaptabilidade, o que ela tem como lema de vida. O programa Memória do curso de jornalismo recebe a jornalista Marcela Susmeian. Marcela, tudo bem? Tudo bem, Vanderlei. Que prazer estar aqui. Quantos anos? 17 anos. Você não voltou mais ao Mackenzie? Não voltei mais ao Mackenzie, mas olha, a hora que eu entrei aqui foi como se nunca tivesse passado o tempo. É muito engraçado, uma sensação muito gostosa, muito gostosa. Professor e aluna, mesma coisa. E rever você também, né, Vanderlei? Não, muito legal esse projeto, porque a gente acaba revendo, como a gente estava conversando, memórias. São várias memórias, são coisas de todos os tipos que a gente pode colocar num bate-papo, né? E para começar esse bate-papo, Marcelo, eu sempre faço uma pergunta básica. Por que você foi fazer jornalismo? Escolheu o curso de jornalismo? Eu sempre tive um grande prazer em compreender o mundo, em entender as questões mais complexas, em juntar pontos que aparentemente não tinham tanta relação entre si. Fora isso, eu sempre gostei muito de ler, de escrever todos os meus pensamentos, sempre gostei muito de ouvir as histórias, as memórias das pessoas. Isso é uma coisa que sempre me encantou, tanto que meu TCC foi sobre memórias. Sempre gostei muito também de filosofia, semiótica, de psicologia, de arte. Inclusive, agora acabei de concluir um curso de História da Arte, sempre também foi uma área que gostei bastante. E também o jornalista eu via como uma pessoa que tinha uma responsabilidade, que tinha uma atuação na sociedade, né? Uma área muito dinâmica. Eu sou uma pessoa muito dinâmica também. Então, quando eu terminei o colegial, na verdade durante o colegial, eu comecei a estudar quais cursos poderiam estar mais assim ao encontro dos meus prazeres de vida, eu me deparei com o jornalismo. E, claro, também fui procurar qual era a área de atuação. Então, além das áreas mais óbvias, como redação, enfim, TV, rádio, eu também vi que existia uma área empresarial, que eu poderia trabalhar tanto dentro de uma empresa ou prestando serviços para uma empresa também. Bom, e fora isso, eu tive a liberdade de escolher aquilo que eu tinha vontade de cursar. Então, meus pais sempre me deram muita liberdade nessa escolha. Então, eu pude seguir aquilo que meu coração mandou. Como é que você chegou ao Mackenzie? A minha história com o Mackenzie é muito interessante, porque no comecinho do colegial eu vim e fiz um período aqui no Mackenzie. Eu estudava em um colégio de bairro, uma escola de bairro, em que a gente conhecia todo mundo. Não conhecia só as pessoas da minha sala, mas eu conhecia de todas as salas e até a família dessas pessoas. E chegou um momento que eu falei assim, eu quero mudar, eu quero ir para um outro lugar, um lugar novo. A minha vida inteira eu estudei nesse colégio e eu vim para o Mackenzie. E aquilo me assustou muito. Cheguei aqui, era um colégio com um monte de salas, um monte de pessoas, uma dinâmica completamente diferente daquela que eu estava acostumada. Aí, meus pais, com uma sensibilidade, me acompanhando durante o processo, eles acharam melhor eu retornar para o meu colégio anterior. Então, eu volto, eu não fico aqui, eu concluo mesmo o colegial no colégio que eu estudava. Mas quando a gente vai para a faculdade, a gente vai para a vida, né? Então, eu fiquei com aquilo dentro de mim. Era um desafio que eu tinha vontade de superar, eu tinha vontade de enfrentar aquilo novamente. Então, o Mackenzie foi uma das coisas, foi essa questão de uma história minha pessoal. Fora isso, o curso de jornalismo era um curso novo, então eu via como um curso atualizado, um curso sem vícios. Então, isso também me chamou bastante atenção para escolher o Mackenzie. E, fora isso, é uma instituição presbiteriana. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas os valores do Mackenzie vão muito ao encontro dos meus valores. Então, valores de família, de moral, de ética, de comunidade, de voluntariado. Inclusive, hoje, eu faço trabalho voluntário para a minha comunidade, que é a comunidade armênia, né? Eu tenho um quadro de gastronomia e moda dentro de um canal da comunidade armênia.
Você falou da comunidade armênia, que foi o seu trabalho de TCC, né? Eu acompanhei bem de perto esse trabalho. Dali, você não pensou numa sequência, vou trabalhar com isso, falando de memórias especificamente, já que você teve a oportunidade, claro, um assunto muito próximo de você pensou em seguir, você falou, dali eu já vou mudar? Eu pensei em seguir, sim, mas os caminhos da vida foram para outras direções. Mas o meu TCC eu me orgulho muito até hoje, é uma coisa que eu levo para mim. Eu tive o privilégio de ter você como meu orientador, né? Então, mas no final eu acabei não seguindo, né? Acabei não seguindo essa parte de memórias. Mas é uma coisa que eu gosto, tanto que até hoje eu faço mesmo, né, como voluntária. Como é que esse trabalho voluntário dentro da sua comunidade? Você faz uma vez por semana, é constante, dá para juntar? Tem comunicação dentro disso? Tem comunicação dentro disso, afinal eu trago, né, as questões, as tradições, as histórias. É um povo milenar, é um povo com muita história. Então, eu tento sempre trazer esse lado, né? Meu quadro, mesmo sendo de moda e de gastronomia, eu sempre tento trazer esse lado da história, da cultura. E então, é sim uma parte de comunicação, eu acredito que seja, né, uma parte de comunicação, sim. Marcela, você falou do Mackenzie, que tem essa questão da tradição, tem muitas questões, muitos valores que batem com os seus valores. Como é que foram os seus anos na universidade? Você vem quando você diz chegando aqui, é um universo, né? Você vem de um lugar pequeno, de um ensino que todo mundo se conhecia. Como é que foram esses 4 anos? Foi muito bom, foi realmente desafiador para mim. Foi um enfrentamento, né, de uma nova, mas eu acho que quando a gente já chega na faculdade, a gente já está com uma cabeça mais aberta, a gente está aberta, a gente sabe que a gente vai ter novas responsabilidades. Aqui no Mackenzie, o campus, as pessoas, né, a própria dinâmica, então eu me senti muito acolhida aqui no Mackenzie. Eu não era muito das festas, tá? Então, nunca participei das famosas festas, dos bares da Maria Antônia, isso nunca me chamou a atenção. Mas eu lembro mesmo desses meus anos aqui com bastante nostalgia, né? Com muitas saudades e acho que com a mesma beleza de nostalgia que a gente tem de quando a gente é jovem. Tem uma coisa muito engraçada que eu lembro, que a primeira vez que eu dirigi fora sem ser na autoescola foi vindo para o Mackenzie. Então, são fases, né, da vida que a gente está se descobrindo e foi bem apaixonante. O que você acha que conseguiu aproveitar, né, desse período? Você falou de algumas disciplinas, de algumas temáticas que lhe eram bastante importantes. O que você acha que você levou para o seu lado profissional? A habilidade de pensamento crítico, eu acho que é uma das principais coisas que eu levei do curso, da faculdade. Superação de desafio, criatividade também, acho que adaptabilidade mesmo, estar aberta a sempre estar estudando, né, o estudo contínuo. Eu acho que também quando a gente se torna adulta, né, dentro da universidade, a gente entende que a gente está aqui para resolver problemas. Então, acho que essa criatividade também na resolução dos problemas. É isso. Quando a gente conversou a primeira vez, você ficou preocupado e falou, olha, eu não sou da área, né? Eu falei, não, o projeto, a ideia é exatamente conversar com ex-alunos, independentemente se ele foi para o jornalismo ou não. E aí eu fui abrir o seu site e para mim aquilo é comunicação pura, né? Fala um pouquinho do Trulli para a gente, como é que ele funciona? Porque eu estava olhando vasculhei, eu falei, mas isso é comunicação, isso que a Marcela está fazendo é comunicação. Então, o Trulli, ele é uma plataforma de conexão entre pessoas. Ele não é uma plataforma de informação, mas ele é uma plataforma de conexão, uma plataforma de ajuda. Então, alguém que sabe algo pode ajudar alguém que tem uma dúvida durante 10 minutos em uma videochamada, né? Isso surgiu durante a pandemia, por diversas situações que eu passei, eu e meu marido, né? Nós estamos juntos nesse novo projeto. E então a gente percebeu que não é uma consultoria, não, é uma dúvida rápida, uma orientação, que às vezes a gente precisa
E muitas vezes a gente não tem aquele amigo que a gente conhece daquela área para dar uma ligadinha e tirar aquela dúvida. E aí você tem especialistas para isso. Uma Sim. pessoa que vai ter uma dúvida em relação a um e-commerce, por exemplo. Você vai ter alguém que vai poder falar sobre isso. Exatamente. Todo mundo que tenha essa vontade, esse perfil de ajudar, óbvio que é monetizado, mas toda pessoa que tem esse perfil de ajudar é super bem-vindo para o aplicativo. A gente está, inclusive, recrutando. A gente chama de expert, mas não é exatamente um expert, né? Porque você não necessariamente precisa ser formado naquilo. Às vezes pode ser o seu hobby, às vezes você toca um instrumento e você pode ajudar alguém que também tem vontade de tocar um instrumento e que tem uma dúvida. Muitas coisas surgiram na pandemia, né? Eu acho que vários projetos de startups e empreendedorismo foram fortes, né, na pandemia. Você entrou, como todo mundo, super cedo, você deve ter entrado na faculdade com 18 anos, imagino eu, e eu acho que aquele momento, eu falo, sempre é muito cedo, é muito cedo para se escolher uma profissão. Você acha que isso teve influência, o fato de você não ter ficado na comunicação? Quer dizer, hoje você faria um outro curso, por exemplo? Não faria outro curso. Eu acho que o jornalismo é muito completo, é uma faculdade muito completa, que te embasa muito para a vida. É óbvio que é um curso de graduação. Então, depois, cada um segue com uma especialização daquilo que quer, ou daquilo que tem uma deficiência, ou aquilo que a pessoa quer se aprimorar ainda mais. Eu, no caso, fui fazer pós-graduação de design de calçados e bolsas. Porque eu tinha a vivência do comércio, eu tinha uma vocação de ser empreendedora, mas eu não conhecia tecnicamente o produto. Então, eu fui fazer uma especialização. Então, o curso de jornalismo, para mim, foi muito importante, porque assim, hoje, dentro da minha empresa, eu analiso números, métricas, resultados, mas eu também preciso estar com um olhar para o meu mercado, para os meus concorrentes. Eu preciso entender o meu consumidor. Eu preciso entender as tendências que estão por vir, fazer previsões, e tudo isso é um olhar que o jornalista tem. Você não tem uma loja física? A minha empresa eu encerrei agora em abril, tá? Alguém precisava, na verdade, se dedicar 100% ao Trulli. E todo o caminho que aconteceu com a história da minha empresa de calçados, me levou para me dedicar agora 100% ao Trulli. Então, eu tinha uma empresa num local que foi incorporado, eu recebi a notícia que ia ser incorporado, então eu ia ter que desmontar toda a minha estrutura e montar em um outro local. Então, aí eu falei, eu acho que agora é um sinal de que eu tenho que me dedicar 100%, porque o início de um novo negócio, a gente precisa estar dedicado 100%, né? Eu acho que depois que o negócio já está andando, você tem pessoas ali capacitadas para tocar. É óbvio, a responsabilidade é muito maior, mas no início você precisa realmente dar o sangue, né? Você precisa estar ali acompanhando todos os processos. Então, o Trulli, ele está nessa fase, ele está numa fase de lançamento, então... É início do processo. É início do processo. Marcela, quando você entrou na faculdade, pelo menos essa é a minha visão, de que o jovem queria fazer faculdade, era fundamental fazer a faculdade, sem a faculdade, sem esse diploma universitário, você não conseguiria nada no mercado. Evidentemente, aos poucos isso foi mudando com a internet. Sinto dizer, mas na época não tinha Facebook, estava começando, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, né? Era tudo muito novo. Muito novo não existia mesmo, né? E depois, o diploma do curso de jornalismo, ele deixou de ser obrigatório para o exercício legal da profissão. Que avaliação você faz do papel da universidade na vida de alguém nessa faixa etária de 18, 20 anos? É importante ainda? Mas com certeza, eu tenho toda a certeza que sim. Eu acho que a preparação para os desafios da vida, né, você fazer essa questão de desenvolver essa habilidade crítica, como eu até falei anteriormente, eu acho que é fundamental, é dentro do ambiente da universidade que a gente acaba desenvolvendo, né? Então, eu acho que é fundamental a universidade. O e-commerce, ele está num período de elevação? Como é que está? Porque a pandemia, eu sei que ele teve um crescimento, e depois da pandemia? Continua crescendo, tá? Eu acho que, na verdade, continua crescendo, mas cada pessoa tem o seu... tem pessoas que gostam de loja física,
tem pessoas que gostam de e-commerce. Eu acho que é uma coisa mais pulverizada agora. Acho que teve um boomzão do e-commerce, mas é uma coisa mais pulverizada. Mas mesmo assim continua crescendo. Ainda um mercado dá para ser explorado. Com certeza, e muito ainda. Tá. Durante a pandemia, que aprendizado você acha que ficou para a gente, na realidade, né? Você sempre foi muito, como você disse, mais fechada, mais centrada. O que foi esse período na tua vida? Eu acho que é uma coisa da gente pensar que nada é para sempre, né? E que a gente pode viver mais de uma vida dentro de uma mesma vida. Eu acho que isso é uma coisa assim que eu tomei muito como, porque eu achei que para sempre eu ia ter a minha empresa, que eu ia ter meu e-commerce, que eu ia trabalhar com calçados. E na pandemia, pelo meu setor também ter sido muito atingido, eu comecei a pensar em novas possibilidades de vida, de atuação, de função para a sociedade. Então... O voluntariado entra aí. O voluntariado entra aí, né? E a startup entra aí. A startup entra aí, porque eu me deparei num momento em que eu não tinha nenhuma receita, todo o meu fluxo de caixa, tinha uma empresa saudável, todo o meu fluxo de caixa começou a ter que ser usado por conta de aluguel, funcionários e tudo mais para manter aquela estrutura. Eu tinha uma responsabilidade. Mais saída do que entrada, Mais por saída exemplo. do que entrada. Eu tinha uma responsabilidade com os meus fornecedores de compras que eu tinha feito anterior à pandemia. Então, toda essa adaptabilidade e entender de que nada é para sempre. Nada é para sempre. A gente tem que estar aberto. Né? E disposto a se jogar, ser corajoso, né? Ser corajoso. Eu falei para você, na hora que eu te encontrei, que para mim é a mesma Marcela de 2006, nada mudou. Vanderlei também. O que você diria desses 17 anos? Qual foi o teu crescimento? Nossa, que pergunta difícil, Você meu vê? Deus. Olha, eu acho que, na essência, acabo sendo a mesma Marcela, né? Mas profissionalmente uma pessoa diferente, com muito mais conhecimento, com muito mais maturidade, com muito mais tranquilidade para resolver as coisas, né? Com mais experiência também, né? A experiência faz com que a gente acerte mais, né? Acho que é isso. Valeu a pena ter entrado no Mackenzie, ter conhecido o Mackenzie, ter feito jornalismo no Mackenzie? Nossa, com certeza, com certeza. Eu adoro o Mackenzie, para mim, eu acho que o Mackenzie ele te coloca dentro de uma comunidade mesmo do Mackenzie, independentemente do curso que você faz. Se você vai para um outro lado do mundo e você encontra um mackenzista, você se reconhece nele, né? É uma comunidade mesmo. Então, eu gostei muito, eu gosto muito. Marcela, eu gostei muito de te rever, sim, foi muito legal. Você ter aceitado, agradeço demais, ter tirado um tempinho para vir bater esse papo. A gente está aberto para bons ex-alunos, ex-alunas, sempre mackenzista. E obrigado por você ter vindo aqui, fiquei muito feliz. Eu que agradeço, para mim é um enorme prazer estar revendo você, estar aqui no Mackenzie, mas revendo você, que foi meu orientador, que assim, era uma pessoa para mim, uma referência para mim, e que me ajudou a tornar o processo do TCC, que é um processo tão angustiante Pesado, na né? vida de um aluno. Ainda mais a tua temática, né? Eu lembro que, para mim, foi um aprendizado leve. também, porque conhecer todo o processo, eu não sabia da comunidade armênia na cidade de São Paulo, né? Acho que foi um aprendizado grande também para mim. Foi muito bom. Obrigado, Obrigada. Marcela. Obrigada, Vanderlei. E meu muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.